7 horas mais 13 minutos, 7h13 na Bahia. E a partir de agora a gente começa de fato o Transporte Cidadania. Olha, a gente já começa já com a grande notícia do dia, que é a situação daqui de Lauro de Freitas. A gente presenciou nos últimos dias, né? Já desde o finalzinho de junho, o vereador, então presidente da Câmara, o Juca, ele acabou cometendo um ato de agressão contra uma mulher, que, segundo as informações trazem, seria a ex-companheira dele, advogada dele e assessora do próprio parlamentar na Câmara Municipal de Lauro de Freitas. E o Juca estava com ela num bar na Pituba, estava, segundo informações extraoficiais, embriagado, não estava totalmente sóbrio, e ele teria, numa discussão, teria proferido palavras de baixo calão, a mulher correspondeu, e aí o Juca tentou engarguelar a mulher para demonstrar força. Um juiz que estava na localidade pediu que chamasse a segurança, o Juca tentou agredir o juiz e tomou voz de prisão. Por que eu estou relembrando esse fato? Porque talvez vocês tenham pego a gente contando uma parte, não contando outra, porque a gente foi descobrindo as coisas aos poucos, e agora eu estou trazendo aqui tudo para explicar que quando o Juca fica preso, a Câmara vai lá, se reúne e empossa o Almir Santos, o Almir Carequinha, vereador do Rede, que era o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, como novo presidente do cargo, pelo menos até o final do ano, já que o mandato é de 2 anos de presidente da Casa, da Casa do Povo, da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. O Almir assume, só que numa manobra, segundo informações que a gente tem extraoficiais, da prefeita Débora Regis, o nome do Almir não agradava. E aí a Câmara se reuniu, boa parte dela, né? Tinham, se eu não estiver enganado, 16 vereadores lá, ou 18, algo do tipo. E 16, de fato, votaram na composição que a Débora queria para ser o novo presidente da casa. Segundo o nosso amigo Gustavo Ferraz, quando eu falo nosso amigo da comunidade, ferindo o regimento da própria Casa Legislativa de Lauro de Freitas, que no seu artigo 57 diz que, em caso do presidente renunciar, tem que assumir o vice. E o Juca emitiu uma carta, mesmo de dentro da cadeia, a assessoria dele, advogado, alguém, emitiu uma carta dizendo que ele estaria pedindo renúncia do cargo de presidente da Câmara, não de vereador. Tanto é que ninguém assumiu ainda no lugar do Juca. Acho que a Câmara Municipal de Lauro de Freitas tem que tomar logo uma decisão sobre tudo isso, porque não pode Lauro de Freitas ficar sem representatividade. Lauro de Freitas tem 21 vereadores para cerca de 240 mil habitantes. Não pode Lauro de Freitas permitir que um vereador agressor de mulher ou agressor do que seja, nem que fosse de animais, de homem, de criança, de idoso, ele não pode ser colocado como vereador da cidade. Acho que todo mundo tem o direito da dúvida. Como o Juca está dizendo que ele é inocente, cabe à Câmara afastá-lo. Não precisa caçar o mandato do Juca da noite pro dia. Tem que afastar o cara. Eu acho muito difícil que o Juca seja inocente. Mas que ele prove. E enquanto isso, ele não tem o direito de ter o mandato. Se ele tá preso, ele não pode nem ir pra Câmara. Mas o que a gente presenciou sábado foi um escárnio, uma manobra totalmente política, irregular. Não sei se o Almir vai ter peito, literalmente, sendo redundante aqui, para peitar os 16 e mais a prefeita, mas do jeito que tá, não dá. É isso que a gente quer? Reclamaram tanto de Moema Gramacho que eu digo e repito, tem 1001 falhas. Eu não quero Moema de novo na prefeitura de Lauro de Freitas. Eu morador, eu nascido aqui, eu sou nativo de Lauro de Freitas e eu não quero isso para Lauro de Freitas. Chega de Moema. Acho inclusive que chega de PT em Lauro de Freitas, por um tempo pelo menos. Mas não dá para aceitar, não dá para acreditar que vocês tanto reclamaram quando a Moema passa por cima do regimento, passa por cima das leis internas da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, quando reelege Naide Brito para mais 2 anos de mandato,
Vocês foram lá, bateram o pé, foram pra imprensa, fizeram zoada, não sei o quê, e agora vocês estão cagando pra lei também. Vocês estão fazendo igual. Eu não acredito. Gente, quando eu vi Débora ganhar, eu achei que ia mudar. Em determinados momentos eu até achei que ia mudar mesmo. Mas o que eu tô vendo é fazer igual. Quando dizem que Débora é aprendiz de Moema, são fatos como esses, Débora, que você deveria se posicionar e dizer, não, tá contra o regimento, tem que ser cumprido o regimento. Claro, o poder executivo é uma coisa, o legislativo é outra. Mas cabe à prefeita, que é também representante do povo, se manifestar. E quem eu tô vendo se manifestar é um ex-diretor de secretaria, que não era nem secretário, que está se manifestando. Um suplente de vereador. É um professor que é blogueiro. É uma professora que é influencer. É um cara que tem uma empresa de segurança, mas quer lutar pela cidade. É uma mulher que é advogada que está se manifestando contra isso tudo. Eu não consigo acreditar que em pleno século XXI a pessoa foi lá há 3 anos atrás, mais ou menos, e ficou dizendo que Naide e Moema estavam quebrando, cuspindo no regimento da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Pois agora fizeram igualzinho. Reclamaram tanto e estão fazendo igual. Não estou dizendo que fulano é melhor, pior do que Beltrana, não. Até acho que cada uma tem seus ônus e seus bônus. Mas ambas entregam algo muito medíocre para a cidade. Tanto a Moema no último mandato como a Débora agora estão sendo medíocres. Estão passando por cima da lei. Estão simplesmente cuspindo no código de lei da Câmara Municipal. O artigo 57 está aí para quem quiser ver. Quando o presidente está afastado, assume o vice. Isso não é normal só na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, não. Em qualquer lugar. Agora, se o vice tivesse algum envolvimento em algum caso e tivesse que ser tirado também, é outra história. Mas não é o caso. Aí foram lá, fizeram, como diriam nas antigas, né, nas coxas, botaram o Sapucaia como presidente da Câmara, que eu até estranhei no começo desse processo, lá atrás, quando a Débora assume, por que o Sapucaia não foi. O Sapucaia foi ser secretário da CEMOB. Durou 3 meses. 3 ou 4, sei lá. E voltou para a Câmara. Eu até imaginava que o Sapucaia seria o presidente da Câmara nos últimos 2 anos. E será que o Almir não ficou? É porque denúncias começaram a aparecer? A pergunta. Porque começaram a mostrar super salários? Super contratos? Ora, aquela transmissão da Câmara, que acontece uma vez na semana, custa quase 40 mil reais por mês. O aluguel daquele prédio, que é um puxadinho, é absurdo. O que se gasta com todo o processo da Câmara para entregar tão pouco a essa cidade, a gente só vê moção e indicação. Porra, indicação de rua para asfaltar? Você trabalha na CESP, irmão. Indicação de moção? Isso aí você deixa para fazer perto da reeleição. Na busca da reeleição, na campanha da reeleição. Agora é hora de trabalho, minha gente. Agora é hora de você fiscalizar o poder público. Só que parece que dos 21 lá, 16 ou 17 não tem coragem de fiscalizar. Até o outro lá. Eu vou passar o vídeo, viu, Mário Kleber? Mário Kleber tá aqui, me olhando aqui. Daqui a pouco eu vou chamar Mário Kleber, mas antes eu vou passar o vídeo. E vou dizer uma coisa antes do vídeo. Até aquele que disse que Sapucaia era comprador de voto, era vereador descarado. Foi assim que Tenobre falou. Foi Tenobre que falou. Votou nele. Será que é porque a mulher dele tá empregada? É porque o pai dele tá empregado na Folha? Ele deve favor? Será que é porque ele tem um contrato de 30 mil com a Prefeitura de Salvador, que entra todo mês na API do site dele? E ele disse, se eu puder, boto mais parente ainda. É essa política que a gente vive em Lauro de Freitas. Eu vou colocar o vídeo aqui. O Alô Juca esteve presente, né? Ao vivo não, né? Gravou, fez a reportagem. A gente vai ver aí a contagem dos votos. O Adriano, que era o braço direito do Rosalvo. Adriano pulou, depois até... Agora até Rosalvo tá no palanque com a ACM. Que não quer mais ser chamado de ACM Neto, viu? Agora é Neto. A campanha mudou, viu? A campanha virou. E depois que ele parou de usar o nome ACM, ele subiu na pesquisa.
Então pode ser o grande trunfo aí do marqueteiro dele.